Olá, você ama Deus? Busca fazer o certo, mas mesmo assim vive com uma sensação constante de culpa? Culpa por falhar, culpa por pensar demais, culpa por não ser bom o suficiente espiritualmente? Bom, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Por que tantos cristãos vivem emocionalmente condenados, mesmo conhecendo essa verdade? Se isso faz sentido para você, fica aqui até o final desse vídeo. Eu sou o professor Emerson Luiz e aqui nós falamos sobre saúde emocional, família e fé cristã, sempre com muita responsabilidade bíblica e sem misticismo. Ok? Vamos lá. Veja bem, a Bíblia ela não ignora as emoções. Em Provérbios 17, 22 está escrito: O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Ou seja, o seu estado emocional impacta diretamente a sua vida espiritual. E hoje nós vamos tratar de algo muito sério, que é a culpa que não vem de Deus. Existe uma confusão muito comum dentro do meio cristão. Por quê? Porque muitos não conseguem diferenciar a convicção do Espírito Santo da culpa emocional doentia. A convicção, ela vem de Deus e ela tem um objetivo claro, que é levar ao arrependimento e à transformação. Já a culpa crônica, ela aprisiona, ela não liberta, ela paralisa. Em João 16, versículo 8, vemos que o Espírito Santo convence do pecado, mas ele não mantém o cristão em condenação contínua. Se você vive se acusando o tempo todo, isso não é espiritualidade madura. Pode ser um padrão emocional aprendido. A culpa excessiva, ela não é só espiritual. Ela é também emocional e psicológica. Ela aparece de várias formas: autocrítica constante, o medo de errar o tempo todo, a sensação de nunca ser o suficiente, a autossabotagem, a necessidade exagerada de aprovação. A pessoa ela nunca descansa, ela nunca se sente em paz. Em Salmo 38, verso 4, está escrito: Como carga pesada são demais para mim. A Bíblia reconhece que a culpa pode se tornar um peso insuportável. E muitos cristãos estão vivendo exatamente assim. Agora, presta atenção nisso. Por que isso aqui é chave? Muitas vezes essa culpa não começou na sua vida adulta. Ela foi construída. Ambientes com cobrança excessiva, falta de afeto, rigidez extrema, perfeccionismo espiritual formam pessoas que crescem se sentindo insuficientes. Em Efésios 6, 4 diz: Pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Ambientes muito críticos geram adultos emocionalmente culpados. E isso depois é confundido com um vida espiritual, mas não é. Aqui entra um ponto muito importante. Quando falamos em constelação sistêmica bíblica, nós não estamos falando de um ritual, de energia ou qualquer prática mística. Nós estamos falando de uma leitura emocional e relacional. Então, é observar como os padrões familiares influenciam os comportamentos. E a Bíblia, ela reconhece isso lá em Lamentações 5:7. Diz que nossos pais pecaram e nós levamos as suas iniquidades. Isso não é transferência espiritual. É um impacto histórico e emocional. E você pode ter aprendido a se culpar sem perceber. Agora, eu preciso ser muito claro aqui. Viver numa culpa constante não é sinal de santidade. E uma autocondenação contínua, ela não vem do Evangelho, tá? Em 2 Coríntios 7:10, diz que a tristeza, segundo Deus, ela vai produzir arrependimento, mas a tristeza do mundo, ela produz a morte. Então guarda isso com você. Convicção gera transformação e a culpa crônica gera paralisação. Se você está paralisado, isso precisa ser tratado. Veja se você se identifica com isso. Nunca se sente suficiente, tem medo constante do julgamento de Deus,
não consegue celebrar as conquistas, sabota suas próprias decisões importantes, sente que não merece coisas boas. Isso não é humildade, isso é distorção de identidade. Em Salmo 139:14 diz: Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Então a sua autoimagem precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Existe um caminho, e ele é sério. Ele envolve entender a origem dessa culpa, diferenciar pecado de autoacusação emocional, restaurar sua identidade em Cristo, renovar a sua mente e desenvolver uma maturidade emocional. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é só espiritual, é também emocional. O Evangelho, ele não constrói uma identidade baseada em culpa, mas em redenção. Gálatas 5:1 diz: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E essa liberdade, ela inclui libertação do pecado e também da autocondenação emocional. Se você ainda vive se acusando, você ainda não compreendeu plenamente a sua identidade. Talvez você ame a Deus, mas vive emocionalmente se cobrando, se acusando e até se sabotando. E isso não significa falta de fé. Pode significar feridas emocionais não tratadas. Bom, no próximo vídeo da série Constelação Sistêmica Bíblica aqui no nosso canal, nós vamos falar sobre rejeição, abandono emocional e feridas da infância na vida do cristão. Mas agora eu quero te ouvir. Você sente que a culpa excessiva já atrapalhou sua vida emocional ou espiritual? Então, comenta aqui embaixo do vídeo com respeito a esse assunto. E esse conteúdo, se ele fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, compartilhe com alguém da sua igreja, com algum amigo seu ou amiga, e porque muitos cristãos estão sofrendo em silêncio agora, sem entender o que estão vivendo. E isso precisa ser tratado. Até mais.